enquanto nós estamos conversando aqui, os negócios estão acontecendo lá fora e a empresa precisa caminhar com isso. Porque o cliente não pode depender do nosso CPF. O cliente vai depender de uma estrutura, de uma empresa, de uma corporação. Então, mobilizar pessoas, levar propósito é muito importante. Olha, confesso que o dia de hoje tem sido maravilhoso, principalmente revendo grandes amigos, pessoas que têm um espaço especial no nosso coração, principalmente pela história e pelo respeito que nós temos por toda a vivência. E o meu convidado de hoje é um desses, Manuel Landeiro. Landeiro, prazer poder te receber aqui. Prazer meu, Seja Renato. muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Finalmente nos encontramos aqui, mais uma vez na Net Globe, mas com um propósito diferente, agora de bater um papo com você. Muito obrigado pelo convite. Landeiro, fazem mais de 10 anos já de compartilharmos juntos, trajetória de vida, mas queremos começar essa nossa conversa falando da nossa infância, da nossa essência como ser humano, de família, lembrar um pouquinho daquilo que somos, né? Onde você nasceu, como que foi um pouquinho da sua infância? Então, Botan, eu sou baiano, nasci em Salvador mesmo, nasci bem no centro de Salvador, um bairro chamado Nazaré. Para quem conhece, perto da Fonte Nova ali, sim, onde era o futebol baiano, hoje existem outros estádios. Nasci em 74 e numa família um pouco diferente, tá mais próximo do formato atual. Acho que meus pais já eram evoluídos, né? Porque quando eu nasci, meu pai tinha 42 anos, minha mãe 40. Não era comum nessa idade você ter gravidez tão tardias. E meus pais se conheciam há muitos anos porque trabalhavam na mesma empresa. Meu pai teve uma empresa, uma fabricante de bebidas, e minha mãe era contadora da empresa. E aí se conheceram, já tinham um contato muito grande, casaram. Eu sou o segundo filho, eu tenho um irmão que é médico, mora em Salvador ainda. Meu pai mora com ele, minha mãe é falecida. E bacana que os dois já tinham muita maturidade. Então, durante a minha história de vida, minha mãe já estava se aposentando. Então, tinha uma presença muito forte em casa, isso era bacana, estava muito presente, cuidando da gente. Meu pai também, que teve uma vida muito difícil, né? Porque meu pai nasceu em 1932, na Espanha, no interior da Espanha, não era agrícola. Meu avô era pecuarista, cuidava de ovelhas, né? Não sei se é exatamente pecuarista, mas eu acho que não me recordo bem, mas aí... Mas é do agro, é do agro. E, obviamente, a família ajudava, porque naquela época, eram épocas diferentes, os filhos ajudavam também. E com 16 anos ele veio para o Brasil para tentar, como sempre, né, o país do futuro, né? Desde aquela época já era o país do futuro. E ele veio tentar uma vida diferente, porque tem ali Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial. Então esses 16 anos, foram 16 anos assim, um propósito maior. A Europa num momento muito difícil. E essa vinda para o Brasil para sonhar um futuro diferente, com muito trabalho. Ele construiu uma jornada muito boa, ele tem muito orgulho da história dele e trouxe muitos valores. E tinha uma conversa muito ativa, né? Meu avô morava conosco, acho que eu me inspiro muito em meu avô. Acho que essa minha conexão com a tecnologia veio daí. Que meu avô era meio, como eu falo, professor Pardal. Não sei se todo mundo conhece, mas aquele cara que faz tudo e consertava equipamento em casa, fazia instalação. Então, ele adorava mecânica de carro, eu também adoro. Eu tive até essa dificuldade na graduação. Eu lembro na Universidade Federal, fazendo a inscrição do vestibular, eu fiquei na dúvida se era processamento de dados ou se era mecânica. Parei assim, ó, onde é que está a carreira, onde é que está o hobby? Mas aí ficou no processamento de dados. Eu até fiz uma outra faculdade também. E assim, mas sempre fui apaixonado. E sempre gostei muito de tecnologia, tive esse contato desde a infância ali, de elétrica, eletrônica, eu gostava muito disso. Manuel, tem uma curiosidade aqui para a gente seguir essa jornada de carreira. Como que era uma infância em Salvador, né? Nos anos 70 ali, começo dos 80, eu já entrevistei muita gente, fiz essa pergunta, né? O pessoal, nasci na Zona Norte, Zona Sul de São Paulo, no Rio, né? Em Belo Horizonte, então, queria saber um pouquinho como que eram as brincadeiras, né? Na sua época lá em Salvador. Vocês brincavam do quê, Manuel? Muito, como todo mundo, bola. Bola. Mas uma brincadeira diferente, praia. Brincar na praia. Começar a surfar, eu surfava também, brincar ali na praia, andar de bicicleta na praia. Porque Salvador hoje está muito diferente. A cidade cresce para um lado só. Salvador é uma península, né? Então só cresce para o lado norte, né? Então, nós morávamos no centro e Itapuã, ali próximo do aeroporto hoje, nós tínhamos uma casa, uma casa que a gente chamava de veraneio. A gente ia para a praia lá, de tão longe que era. Então, minha mãe muito rígida nos estudos, escola ali era escola.
Mas nas férias, às vezes sexta-feira terminava a aula, já ia direto para lá. E aí também Ficava. pé descalço, uma sunga, camiseta regata e sumia. Bicicleta, praia, bola e aproveitava bastante. Então eu tive sempre esse contato com a cidade, mas lá você tinha muito esse contato com praia, com a natureza, com jogar bola, brincar com os amigos. Então sempre era muita gente, a casa cheia. Eu morava num prédio também que tinha um monte de menino da mesma idade. Então era muito isso, bola, e eu tinha um gosto muito por vôlei. Sempre gostei de natação e de vôlei. Eu gostava de jogar vôlei na escola, disputava alguns campeonatos, mas era um lazer. Yeah. Depois, na época até que eu conheci minha esposa, a gente era namorado e tudo, também ia pra praia, jogava na praia, jogava no clube, depois a gente aproveitava o dia juntos e era muito bacana. Então era uma vida que a gente ligava essa parte de cidade, do estudo, até na época de faculdade, mas o bacana de morar no litoral é esse, sábado, abriu o sol, programinha fácil, bora pra praia, então você tem ali um momento de relaxar, de descansar, de bater papo muito bom. Que bacana. Manuel, quem conhece você, a sua trajetória, sabe que você, além de ser um grande apaixonado por aquilo que você faz, você é um cara que conhece muito, né? Ou seja, você começou ali, né, da base, construindo toda a sua jornada de conhecimento, né? Ninguém nos engana, né, Manuel, na questão técnica, porque a gente teve uma base técnica muito importante também, né? E hoje você é uma pessoa que se conecta muito com o negócio também. Você faz uma gestão muito participativa e transformacional. E eu queria que você falasse um pouquinho do início da jornada, porque a gente conhece a história do Manuel, né, mais recente, né, como líder, como ganhador de prêmio, reconhecido pela indústria e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que começou, essa época da faculdade, o estágio, o primeiro emprego, como que foi, Manuel? Na verdade, começou até antes, né? Na verdade, eu gostava muito, assim, de elétrica, vi o meu avô, queria aprender. Aí comprava revista de eletrônica, ainda era revista, né? Não tinha na internet, nos anos 80. E fazia pequenos projetos em casa. Eu tinha um amigo também, que infelizmente tinha falecido, que também dividia o mesmo gosto. A gente fazia coisas, montava projetos eletrônicos e tudo mais. E um dia, eu voltando da escola, tinha uma empresa de treinamento em aprenda a programar computador. No dia seguinte, não dava para soltar, no dia seguinte fiquei na porta já. Desci, peguei o folder, levei pra minha mãe, com 12 anos de idade. Eu queria aprender a programar computador. Minha mãe olhou pra minha cara, como assim, meu filho? Não pode. Eu falei, liguei. Eu tenho 12 anos, posso? Não, é para adulto, mas acho que pode. Mas sua mãe tem que vir te matricular. A minha mãe, a senhora tem que matricular. Fui lá, aprendi. Tanto que eu fazia 1 hora de aula, depois ia pro laboratório e eu era o monitor do laboratório dos adultos com 12 anos de idade. Pronto, apaixonei. Aí foi. Aí tinha um computador, comecei a trabalhar, comprar livros, aprender a programar, fazer meus próprios projetos que eu mesmo criava. E quando entrei na faculdade foi interessante, tinha um cartaz de uma vaga de emprego com programador COBOL, e eu sabia programar COBOL. Aí eu falei, pô, mas é muito atrevimento no primeiro dia de aula eu tentar arrumar uma vaga de emprego, né? E aí passou uns dias, uma semana, passou umas 2 ou 3 semanas, eu falei, vou mandar. Mas quer fazer currículo? Que currículo? Falei, vou escrever uma carta, eu vou contar a minha história, né? Porque eu comecei cedo, que aprendi a programar, escrevi no WordStar, aí entregando a idade no WordStar, imprimi na matricial, mandei lá, aí passou uns 2 dias, cheguei em casa, tem um recado para você aí. Eu liguei, é da Fluxo Informática. Ah, sim. Você pode vir aqui, que a gente quer conversar com você. Eu cheguei, me apresentei ao diretor da empresa, o Demétrio. Aí ele, Manuel, tinha que conversar com você. Porque primeiro, acho que ninguém na 3ª semana de faculdade sabe programar COBOL. E segundo, eu nunca recebi uma carta no lugar do currículo. Pelo menos eu tinha que te conhecer. Sensacional. Dando certo ou não, eu queria te bater esse papo com você. E comecei minha entrevista assim, batendo um papo. Aí o desafio. Aí chamou a gerente de desenvolvimento e falou, Manuel, duvido você sabe programar. Aí eu fui lá, ela me deu uma parte do código que ela estava trabalhando, perguntou se eu entendia como funcionava, eu descrevi a rotina. Você sabe compilar? Fui lá, compilei o código, entrei no sistema, ainda lembro até hoje, Renato, que marcou tanto, né? Na vida, a primeira vez que eu tive contato com o sistema corporativo era a alteração no IPI do item de estoque. Aí eu fui lá, acessei, ela me explicou como acessar e tudo mais, naveguei no sistema. Bacana. Fui ficando. Deu o final da tarde, o Demétrio entra, o que você está fazendo aqui? Não sei, ela pediu para ficar, contrato o rapaz. Pronto, meu primeiro emprego. Que sensacional, que história bacana. E aí segui, trabalhei 8 anos nessa empresa, saí como líder técnico lá. Aí ela fechou o negócio e aí eu não fiz o currículo ainda, porque um cliente meu
que a operação ia para o Rio de Janeiro, onde era a matriz. Tinha uma empresa em Ilhéus que estava em andamento o projeto, estava finalizando o projeto. Falou, Manuel, vem trabalhar com a gente por uns 2 anos, que você conhece o sistema. A gente acabou de ser vendido para aquela petrolífera Total, Tá. a empresa chamada Mucambo, que é uma fabricante de luva cirúrgica, e tem a Nuke também de mamadeira e chupeta. A gente acabou de ser vendido, vem um outro modelo de gestão, você nos ajudar nessa transição. Eu não tenho a vaga, mas a gente faz um contrato de 2 anos e você vem trabalhar conosco. Beleza. Sai como gerente de supply chain. Trabalhei na TI 4 anos e mais 4 anos como gestor de supply chain. Fantástico. Mas queria voltar para a TI. Aí vim para Minas, né? Vim não, né? Fui. Estamos aqui em Campinas. Aí fui para Minas e trabalhei na Patrulha de Transporte muitos anos. Aí daí para frente você já conhece. Mas foi uma jornada bacana de aprender. Eu sempre gostei, Renato. Acho que o bacana é... Eu sempre tive esse sonho de... A tecnologia para mim não era o fim, mas era a forma de eu entregar essa melhoria, inovação, as empresas trabalharem melhor seus processos. Então eu sempre busquei, assim, uma escolha minha de carreira, né, trabalhar nessa tecnologia aplicada. Tanto que eu me especializei em sistemas RP, mas claro, com todo o conhecimento do background ali de tecnologia, porque o sistema RP aponta, né? Então você tem toda a parte de infraestrutura, segurança por debaixo, e aí você precisa sustentar tudo isso. E foi um desafio muito interessante e é o que eu adoro fazer. Que bacana. Manuel, você sabe que ouvindo a sua trajetória, né, dá para sentir o quanto foi importante colocar energia, colocar muito estudo, muita superação, enfim, resiliência, né? E olhando o momento que nós estamos vivendo agora, né? Olhar lá nos anos 90, a TI dos anos 90, olhar a TI que nós estamos liderando hoje, né? É uma responsabilidade muito grande, principalmente para a gente se manter atualizado, né? Um aprendiz a todo dia, né? Ou seja, você acorda de manhã e diz o seguinte, vou precisar ralar muito porque as coisas mudaram nessa noite, né? Alguma coisa nova já está rolando, seja na parte de cyber, seja no negócio, seja, né, em incrementos que possam trazer. Como que você tem cuidado disso, Manuel? Como que você tem mantido, né, essa liderança sempre, né, por exemplo, né, em ser uma pessoa, um grande exemplo para o time? Como que você tem trabalhado isso no dia a dia? Esse é um desafio eterno. Então, assim, acho que quem trabalha com medicina, com TI, algumas profissões exige esse aprendizado constante, sem nenhuma marca aqui, tem vários nomes para isso, mas na verdade é uma atitude. É uma atitude de sempre deixar o copo assim meio vazio para ter um espaço para aprender alguma coisa nova, não se apegar ao passado. Às vezes você fez aquele mega projeto, deu um esforço danado, Renato, muita dificuldade, mas daqui a 3 anos ele ainda é a melhor solução. Aquilo ainda sustenta o negócio da empresa. Às vezes até você mesmo, por conforto, fala, cara, mas foi tão difícil. Mas será que aquilo ainda é interessante? Então você tem que estar aberto a isso, a se reinventar, a enfrentar desafios novamente. Não sempre, porque a empresa precisa assimilar as mudanças. Mas esse trabalho de se até auto-questionar, de ter esse passo dessa crítica é importante. E aí você precisa estudar, e estudar de todas as formas. Eu gosto muito de estar em eventos, onde você vê cases de uso, o fabricante falando, um cliente falando de como ele aplicou a tecnologia, você consegue abstrair, opa, isso aqui pode me ajudar em parte do negócio. Visitas a fornecedores, a empresas que são integradoras, né, que às vezes aplica já a tecnologia e você entende como utilizar aquela tecnologia de forma real e prática, então isso é muito bacana também. E ler. Ler bastante, ler artigos, achar fontes confiáveis, né, que hoje são múltiplas, aí todas as fontes você pode ter recurso e conversar com parceiros, participar de eventos, essa troca é muito interessante. E também muitas vezes o próprio estudo também. Você às vezes precisa ver, a gente está numa transformação gigantesca agora com a inteligência artificial, que já é uma realidade, não estamos falando de futuro aqui agora não, já é uma realidade, já está nos acompanhando durante boa parte da nossa vida cotidiana, a gente sabendo ou não. E como se posicionar, como utilizar corretamente? Porque voltando ao começo, né? Se desde o meu começo da carreira eu pensava, e como eu vou aplicar a tecnologia para melhorar pessoas, processos e o resultado das empresas, e obviamente das pessoas que estão ali também, então eu preciso também continuar trabalhando disso e tendo contato com essas tecnologias. Então exige, certo, um esforço, um compromisso, né, para você continuar se atualizando para conseguir caminhar. E obviamente também muita interação com o próprio negócio. É fundamental hoje, quem quer ir para o mundo corporativo, claro, tem a TI de pesquisa, de desenvolvimento de novas tecnologias, que também é uma carreira maravilhosa, mas na minha jornada de executivo, de TI aplicada a um negócio, seja transporte, logística, indústria, uma farmácia, uma fazenda hoje em dia, né, o agro está mexendo muito em tecnologia, se você não conhece o negócio, você não participa da conversa. Você não consegue ter um bate-papo assim
com o pessoal da operação. É. Então você vira o quê? Você vai ser um anotador, você vai executar algo que te comandaram, mas você não consegue interagir, propor, discutir soluções. Então eu me desafio a aprender o negócio das empresas que eu trabalho, não preciso dizer aprender o detalhe, mas aprender o modelo operacional, os pontos de dificuldade, quais são os desafios, as estratégias, a competição, o que é que o mercado está fazendo, para onde está indo, para poder entrar numa reunião e ter um papel protagonista mesmo no trabalho e na construção do futuro dessa empresa, entregando valor para o cliente e resultado para os acionistas também. Muito legal. Que mensagem importante que você está trazendo. Manuel, uma das suas marcas, né, que você traz na sua história, né, quem conhece a sua história, é a resiliência, é a adaptabilidade que você tem. E você passou por empresas, né, que tem muita a cultura, seja da família, seja de um dono, seja de uma cultura, falando de cultura. E eu queria abrir um diálogo com você da importância do líder de tecnologia, o CIO ou qualquer outra nomenclatura, né, dele conseguir ter essa percepção, né, não só do negócio, mas principalmente do estilo, da cultura, dos valores que aquela organização, que aquela história da companhia, né? Queria que você trouxesse um pouco esse desafio, né? Ou seja, você experimentou muito isso na prática e eu vejo, infelizmente, alguns casos, né, de dificuldade dessa adaptação. Pô, eu venho de uma multinacional, eu vou trabalhar depois numa empresa de dono, poxa, eu não consigo me adaptar. Por quê? Porque quis colocar o meu jeito de tocar TI e não combinou, né? Poxa, veja bem, TI é cultura, é pessoas, é para pessoas, né? E tudo mais. Queria que você me ajudasse a elaborar um pouco mais esse diálogo. E é muito bacana, e Renato, você tocou num tema muito bacana, porque de fato isso permeia. As empresas, por exemplo, multinacionais, como eu trabalhei na Total, existem guias, existem procedimentos, até porque são empresas mundiais, a Total tem milhares de empresas no mundo todo e tem padrões. E mesmo assim, você ainda pode negociar, implementar seu jeito, propor soluções também, porque todas as empresas estão aptas a ouvir soluções. Eu acho que quem está fechado no seu mundo tem problemas aí, porque ainda mais em TI, de forma tão dinâmica. Mas esse jogo de cintura, especialmente nas empresas familiares, que o Brasil tem muitas empresas, empresas de grande destaque, eu mesmo trabalho atualmente numa delas, é importante o que você falou, entender a cultura, o jeito de ser e trabalhar e montar uma estratégia da TI de forma inclusiva, não impositiva. Às vezes, eu vejo muitas pessoas de TI trabalhando, tem que ser assim, onde a TI ela tem a obrigação de ser de determinada forma. Ela pode ser, mas como é que você inclui a pessoa nesse jogo? Como é que você cria empatia? Porque o principal, Renato, é se colocar no lugar do outro. Então, eu estou impondo alguma coisa, eu estou ajudando você a operar melhor, que todo mundo quer operar melhor. Todo mundo quer fazer o trabalho melhor. Então, se você primeiro, você conhece, voltamos ao tópico anterior, você conhece, então você já melhora seu diálogo. Você conhece as dificuldades, então você propõe as dificuldades. E você conhece a cultura, porque você tem que trabalhar um ponto o quê? A sua influência. Como é que você monta a estratégia da TI e influencia a pessoa naquele sentido, num caminho, e ela veja valor? Porque o principal, principalmente no caso da TI aplicada a um negócio, não é o valor da TI, é o que a TI vai gerar de valor para o negócio. Exato. E podemos falar de 3 coisas, basicamente, né? Ou 4, se pensar de forma mais estratégica. Uma, está alinhada para uma estratégia, a empresa tem um plano estratégico. Onde a TI pode ajudar nisso? Você já ganhou um ponto, você está alinhado à estratégia da empresa. Segundo, você já está trabalhando com redução de custo, aumento da produtividade das pessoas que trabalham ali, gerando um melhor nível de serviço, gerando valor para o cliente direto. Se você trabalhar com estratégias nesse sentido, todo mundo vai parar para te ouvir e você vai conseguir participar. Um exemplo que eu posso te dar na área de segurança. Todo mundo fala, pô, segurança é cheio de norma, é cheio de requisito e tudo mais. E todo mundo, alguma empresa tem uma cartilha, um vídeo de segurança para trocar senha a cada 90 dias, habilitar um duplo fator de autenticação. E algumas empresas que eu trabalhei, eu implementei o quê? Falei, ótimo, quanto tempo para a apresentação? Ah, Renato, 30 minutos. Bora fazer em 45. Nos primeiros 15 minutos, eu não falo da empresa. Eu falo de como as pessoas podem se comportar de forma segura nos seus dispositivos pessoais, nos seus serviços de tecnologia. Como é que você protege sua conta do Instagram? Como é que você protege seu WhatsApp, né? Que hoje não dá para viver sem WhatsApp no mundo moderno, né? Como é que a turma que joga, né? Sua conta no Discord.
conta na Epic Games, que está todo o seu histórico lá de compras e tudo mais, para não ser hackeado e você perder o acesso a ela. Como você tem esse comportamento seguro? E ao adotar esse comportamento seguro na vida pessoal, eu faço uma ponte para a empresa, onde a gente também está buscando proteger o Renato. Perfeito. Para que tudo que o Renato fizer na NetGlobe, você tenha o controle. Eu não seja o Renato. Porque de forma digital, se eu comprometer sua credencial, vira 2 Renatos. Você e eu somos Renato dentro da NetGlobe e isso não é aceitável. A ideia é isso. Então, só para dar esse exemplo, é como é que você consegue linkar. Então, você ter essa empatia, falar, e você torna as coisas complexas, que segurança, o cybersecurity é um tema muito complexo, mas quando você chega do usuário, o cara entende o que você está falando, fala, poxa, é verdade. Eu preciso ter esse comportamento seguro, até que o meu dispositivo, o Manuel, me deu umas dicas bacanas. Deixa eu ver o que ele tem para falar também para a empresa, porque ele está buscando me proteger, tanto a minha pessoa física, quanto o funcionário aqui da empresa. Então, ter esse diálogo, especialmente conhecer a estratégia da empresa, se colocar no lugar do acionista ali que está colocando capital, o risco, às vezes até o próprio nome, muita empresa familiar no Brasil leva o nome, né? Leva na marca, vai o nome, o sobrenome da pessoa. E ter esse tipo de diálogo, Renato, esse diálogo onde você está falando a TI, impulsionando valor, gerando valor, otimizando a empresa. Isso com certeza as pessoas vão parar para te ouvir. Manuel, você sabe uma coisa que impactou muito nisso que você está trazendo? É a nossa posição ou a importância de nós sermos evangelizadores da tecnologia básica na vida das pessoas, né? Ou seja, mesmo sendo o executivo da organização, ajudando as pessoas a pensar mais como a tecnologia pode facilitar, pode te proteger. Muito legal, acho que você trouxe aqui uma inspiração, né, para todos nós em como tratar temas difíceis e torná-los mais palatáveis para as pessoas. Muito bacana. Manuel, dos grandes objetivos nosso aqui é que a gente deixe para as novas gerações conversas como essa, mais mensagens, dicas ou toques, né? A nomenclatura que quiser dar. Momento de deixar uma mensagem para um jovem. E aí eu queria fazer um paralelo, tentando voltar lá em Salvador, né? Quando o Manuel tinha 16 anos, né? O que uma pessoa poderia ter te dito, né, de carreira, de tecnologia, que possivelmente o Manuel vai ser usado agora para falar para um jovem que está lá em Salvador, 16 anos? Eu vou responder de trás para frente. Essa Tá bom. segunda parte, isso é importante, Renato. E é um tema que eu falo até que é como TI. O ensino da TI, o estudo da TI, o começo da TI é muito técnico. Mas chega num ponto que você tem que aprender a trabalhar com pessoas. Onde não é só mais o Manuel sozinho, com minhas habilidades, você programar em COBOL, na linguagem que for, hoje em dia tem tantas, que até de ontem para hoje deve ter surgido mais alguma, sim. então a gente vai esquecer alguma, não vamos falar todas. Mas você fala, você tem essa habilidade técnica, de lógica, conheço de banco de dados, conheço de rede, conheço de várias ferramentas de segurança. Mas onde você vai caminhando, você fala, como é que eu colaboro com outros times? Como é que eu colaboro com o negócio? Então essa capacidade de mobilizar pessoas, de influenciar pessoas, de dar feedbacks, que as pessoas querem ser tratadas como adultos. Então, se está certo, ok. Se não está, Renato, vamos conversar, vamos alinhar. Isso não está bom. Repense esse ponto. Veja que gerou um problema aqui, esse problema não é aceitável. Vamos trabalhar para que isso não ocorra de novo. Então, esse trabalho, feedback, tratar adulto como adulto é responsável. Por quê? Porque no final, ainda mais empresas de médio e grande porte, não é uma pessoa. É um grupo de pessoas que vão entregar aquilo ali. Então, à medida que você vai assumindo posição de coordenação, gerente, diretor, vice-presidente, a sua capacidade de mobilização conta tanto quanto o seu conhecimento. Isso. Claro que a técnica sempre é a fundação, ela é a laje. Por quê? Porque você vai tomar decisões baseadas nela. Você vai saber direcionar o caminho. Mas, ao mesmo tempo, você não vai ter capacidade de executar sozinho. Enquanto nós estamos conversando aqui, os negócios estão acontecendo lá fora e a empresa precisa caminhar com isso. Porque o cliente não pode depender do nosso CPF. O cliente vai depender de uma estrutura, de uma empresa, de uma corporação. Então, mobilizar pessoas, levar propósito é muito importante. E essa mensagem, eu acho que, mais do que nunca, está mais fácil até explicar. Uns anos atrás, eu já tinha essa visão, mas era um pouco mais difícil. O mundo moderno, Renato, é definido por software. Ele está cada vez mais presente na vida. Essa tela está rodando software, meu telefone, meu relógio está rodando software. O carro que eu dirijo, o painel é digital, o som é digital. Hoje a gente não consegue viver sem o Waze, né? Parece que todo mundo desaprendeu como é que anda nas cidades, né? Pelo menos o Waze leva melhor para o outro lado, né? E a gente já confia mais nele, né? Antigamente todo mundo desconfiava do Waze e hoje todo mundo segue porque sabe que realmente ele vem mais à frente do que a gente. Então, isso gera uma grande oportunidade para o jovem.
Porque a TI tem uma vantagem, ela é super inclusiva. Devido a uma cidade, Renato, que tem vários pontos positivos, mas também tem um desafio de inclusão, a pobreza. O Nordeste realmente tem um déficit, tem pessoas com uma condição muito boa, mas tem muita gente que tem dificuldade de moradia, de alimentação, de ter uma segurança financeira para poder educar os filhos, promover um desenvolvimento da família. E a TI tem uma boa remuneração. Bons profissionais de TI podem ter boas remunerações. E temos uma oportunidade ímpar. Agora estão surgindo tecnologias novas, como inteligência artificial, e está tudo super disponível. Antes você tinha que ir para grandes locais, uma universidade, uma escola, para aprender aquele conteúdo. Hoje está no YouTube, está em plataformas de ensino à distância, onde você mesmo ali, às vezes, paga 30, vezes cursos, treinamentos bons, por R$40, por R$30, onde você faz ali o treinamento, tem aquele primeiro contato, gostou, estuda, trabalha, investe seu tempo e sua energia para aprender aquilo. Então, acho que é uma grande oportunidade a gente quebrar esse gap que o Brasil ainda tem, que é muito forte, de muitas pessoas com necessidades ali de sobrevivência mesmo, e outros com um acúmulo de riqueza muito grande. Não que isso seja um problema, não é isso, mas eu acho que a gente tem que distribuir melhor e dar oportunidade para que as pessoas que querem não seja um problema de onde você nasceu, como você nasceu. De certa forma, a gente sabia, especialmente até no passado, eu vi no Nordeste. Eu falava, bom, você é baiano, cara, tá aqui em São Paulo, trabalhando de tecnologia e tudo mais. Ouvi umas brincadeiras de vez em quando. Eu não focava nisso não, Renato. Eu focava no meu conhecimento, no meu aprendizado, onde é que eu quero chegar. Exato. E mostrava pelo meu trabalho que eu tinha o papel de estar ali. Eu poderia estar ali, colaborar e construir da mesma forma. Isso, e não se perdeu essa validade. Nos anos 90 era assim, 2000 e agora, em 2024. E eu acho que nos próximos anos ainda, não consigo falar tão para frente assim, que está tão rápido tudo, mas ainda vai continuar sendo muito disponível. O mundo está mudando, está tendo essa capacidade, as pessoas conseguem ter acesso à informação, mas no final sempre é uma escolha. A porta abre, mas quem entra sou eu. O conteúdo está ali, mas você não consegue ensinar alguém. A pessoa que quer aprender. Pode ser professor, o vídeo mais ilustrativo, mais dinâmico, mais interativo. Mas se eu não dou minha atenção, eu não dedico minha atenção e não estou ali querendo aprender, não vou aprender. Então, essa escolha é sempre da pessoa. E a pessoa, principalmente o jovem que quer dedicar aquela energia para ali, ele tem essa capacidade. E aí a carreira vem. Claro, vem os desafios, a dedicação e tudo mais, mas eles têm uma grande capacidade disso e isso de fato muda. Eu tenho contato com várias pessoas do meu próprio time que trabalham comigo hoje ou fizeram parte da minha carreira que eu conheço, testemunho a mudança. Onde o cara tinha um padrão de vida e conseguiu desenvolver uma carreira por mérito dele. Por dedicação, trabalho, aprendizado, se desafiar a aprender, a estudar, a trabalhar, se dedicar e conseguiu crescer, conseguiu prover para si e para a família uma condição muito melhor. E a gente precisa muito disso no nosso país e precisamos de muita gente também na nossa área, Renata. A gente está precisando de milhares de pessoas por ano para conseguir atender a demanda. Então estamos dispostos, inclusive eu mesmo, para poder receber esses profissionais que querem se dedicar à área de tecnologia, que tem muito trabalho para a gente fazer, tem muita coisa para a gente entregar. Seja protagonista da sua trajetória profissional, do seu sucesso, né? Não atribua isso às mãos de outra pessoa, né? Mensagem central, Manuel, super bacana. Manuel, a gente sabe que a nossa profissão trabalha-se muito, a disponibilidade tem que ser sempre, mas a gente sabe que tem momentos que a gente precisa se conectar com o próprio eu, né? Ou seja, valorizar outras coisas. O que você gosta de fazer nos tempos vagos? O que conecta o Manuel consigo mesmo? Uma coisa assim fundamental que para mim acho que é o meu porto seguro, quem me conhece mais próximo da pessoa física, né, do Manuel Landeiro mesmo, sem cargo. Normalmente até no meu e-mail não vai cargo, né? Vai Manuel Landeiro só. O resto depois você vai me conhecendo, o que é que eu faço na vida. É minha família. Gosto de estar sempre muito próximo da minha família, minha esposa, meu filho. Sempre que dá, vou para Salvador para ver meu pai, meus irmãos, meu irmão, a família da minha esposa também que me acolheu muito próximo. Então eu gosto muito, adoro viajar também, filme, música. Então, são coisas assim, o núcleo familiar e amigos é muito importante para mim e é um refúgio que eu gosto muito. Adoro praia, adoro, sempre que dá, tá verão, uma praia mais quente ali, Salvador, é um porto seguro que eu tenho. Acho que a cidade que a gente nasceu sempre é porto seguro a vida toda, né? Parece uma sensação de, você tá em casa, mas lá é a casa da casa, né? Parece que você se sente mais acolhido, é um lugar que eu gosto de estar bastante, muito próximo da família.
E dessa parte, adoro música. Sempre que eu estou no carro, em casa, estou ouvindo música. E filme também, é um lazer que eu gosto bastante. No final de semana tem um momento de descansar. E é bacana porque você desfoca, né? Você faz vê outras experiências, troca outras coisas, assiste outras opções, né? Vê que o mundo é mais amplo, às vezes, do que a gente está inserido. Isso é muito bacana. Tá aí, Manuel Landeiro, que bate-papo rico, né? Com grandes vivências, você trazendo isso de uma forma totalmente compreensível, mesmo para a pessoa leiga, né? Que não tenha experimentado isso que nós produzimos aqui, mas de uma forma super fácil de poder envolver. Manuel, fica aqui meu muito obrigado. Eu que te agradeço. E principalmente, parabéns pela sua jornada. Obrigado. Que você continue sendo abençoado, né? Com um propósito super bonito na sua vida, que é desenvolver pessoas, ajudar grandes negócios. E a gente tem uma carreira ainda linda pela frente. Parabéns, Manuel. Obrigado, Renato. Obrigado pelo seu tempo, pelo convite, por essa oportunidade de bater esse papo. Muito bom, obrigado. Um prazer. Valeu. Prazer.